Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Bom, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo 4, finalzinho do versículo, Jesus diz o seguinte, diz para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. É interessante, né, essa palavra, porque nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, tem algo que tem preocupado bastante, né? A igreja, a liderança, aqueles que se preocupam com o corpo de Cristo e principalmente então os pastores, né? Os crentes têm andado muito como aquela galinha da Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sem força para caminhar, sem força para guerrear, sem sabedoria para guerrear, para lutar, né? E como falando, né? De pão que é comida, se fisicamente, se naturalmente falando, a gente ficar sem comer, né, nós temos a tendência de ficarmos fracos, ficarmos, né, desnutridos, enfim, muitas outras coisas ruins pode vir a partir da falta de alimento. Com a alma do crente, ela fica com fome, ela fica desnutrida quando ele deixa de se alimentar da palavra de Deus, de estudar a palavra, de examinar a palavra, né? E tem muita gente que está dessa maneira, pastor, eu não consigo caminhar, não tenho força para caminhar, eu não consigo largar tal coisa, não tenho, aquele crente que às vezes nem fala, mas não tem força para caminhar, não tem força para buscar o Senhor, para estar entendendo, né, passando pela provação, pela dificuldade. Por quê? Porque não tem se alimentado da palavra de Deus, não tem se fortalecido, né? Não tem buscado estruturar a sua alma com a palavra de Deus. E Jesus falou, olha, né, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós deixamos de preparar, de alimentar, fortalecer o nosso lado espiritual, a nossa alma, né, a nossa carne começa a prevalecer. Então, querido, pare um pouquinho, pense, faça uma análise na sua vida. Você tem diante de você um dos melhores cardápios que o mundo jamais poderia, né, alcançar. O maior chefe de cozinha do mundo jamais poderia produzir um alimento tão gostoso, tão bom, né, com a palavra de Deus. Mas a mesma diz que para a alma farta ela pisa o favo de mel, mas para a faminta toda amarga é doce. Então, ainda que tenha ali exortações, né, que confrontam o nosso eu, é uma palavra para cristão, para crente, né? Essa palavra. Ainda que confronta o nosso eu, o amargo, mas ela é bom para a gente, porque o crente precisa sim ser confrontado, precisa sim ser confrontado com o seu pecado, com o seu erro, com as suas falhas, com as suas fraquezas, né? E quando estamos se alimentando da palavra de Deus, nós estamos nos fortalecendo para poder vencer as tentações, as dificuldades aqui, para poder continuar caminhando. Então eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, né? Qual é a tua fraqueza nessa tarde, nesse dia, mas talvez seja a falta de alimento. Observe-se que Elias, né, ele vai deitar debaixo de um zimbro, profeta Elias, e vai pedir no seu ânimo a morte. E só que eu acho lindo isso, interessante demais isso, porque ele pede a morte, mas Deus vai dar a ele pão e água. Por que um homem que quer a morte vai receber alimento? E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, olha só, por que muitas já parou para pensar por que você não está conseguindo caminhar nem um dia para o culto da sua igreja? É porque está faltando o alimento, está faltando se alimentar da palavra de Deus. Então, a orientação de Deus para nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida também, né, é que nós devemos nos alimentar mais da palavra de Deus, devemos deixar, às vezes nós intoxicamos, enchemos a nossa alma, né, de alimento tóxico, que muitas coisas, né, que não é porque é pecado, mas simplesmente porque não agrega nada à nossa nutrição, né, espiritual. É como muitos alimentos que nós comemos, né? Que é bom, mas não agrega nada em nutrição para o corpo humano. Então, querido, assim é a vida espiritual. Às vezes nós nos alimentamos de tantas coisas, né? Mas não nos alimentamos daquilo que verdadeiramente vai nutrir a nossa alma, vai dar força à nossa alma,
que é a palavra de Deus. Pastor, eu leio, mas não entendo. Querido, porque a palavra de Deus, ela é algo espiritual. Não é uma revista da Avon, da Natura ou de outra qualquer área. Não, não é. Ela é algo espiritual, que para se ler, para se alimentar, é necessário haver, né, a comunhão com Cristo, você buscar em oração primeiro. A primeira coisa que se faz antes de ler a palavra de Deus, né, é na oração. Então ore a Deus, peça a Ele que te dê entendimento, peça a Ele que fale com você, né, não cometendo aquele erro que muitas vezes nós cometemos, né, iniciantes cometemos, né, não, eu vou ler a palavra de Deus porque eu preciso pregar hoje, então eu vou ler para ver o que Deus vai falar para a igreja, para o irmão, como muitas vezes erroneamente algumas pessoas citam. Vou deixar um versículo para a reflexão da igreja. Não, que é um versículo para nossa meditação, para nossa reflexão, que seja, né? Porque aquela palavra é para nós. Primeiramente, ela vai para mim. Depois, ela vai alcançar outro alguém. Mas primeiro, ela vai alcançar a mim. Então, primeiro, eu vou ser alimentado por ela. Então, se alimente nessa tarde. Se alimente no dia de hoje, né? De repente você está aí pensando em largar tudo, pensando em parar. Lembra do profeta Elias? Foi pão e água. Pão é a palavra de Deus. E após se alimentar com aquele pão, ele teve força para continuar caminhando. Então, se alimente nessa tarde. Não deixe sua alma com fome. Tem alma de crente que já está caída, espiritualmente falando. Não consegue mais se levantar, andar, por quê? Porque já faz dias que não se alimentam, talvez meses, talvez anos que não se alimentam da palavra de Deus. Você só ir quando está num culto, quando está num culto de doutrina, num culto, ou seja, que é onde esteja explanada a palavra, você só se alimenta aí, é pouco. É necessário haver aquele alimento onde você vai pegar o prato espiritual e pegar com o garfo, com a faca espiritual e você se alimentar da palavra de Deus. Você levar à sua boca o alimento, é você, e você faz isso quando você está estudando a Bíblia, no seu particular com Deus, no seu quarto, na sua casa, no seu cômodo, no monte, não sei, no vale, aonde você quiser estar estudando, mas você precisa levar o alimento à sua boca, o seu particular com Deus, que é a melhor e a maior profecia que você pode ouvir. Então, se alimente nessa noite, deixe de ser galinha da Angola, deixe de ser tô fraco, porque Jesus já falou, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Então, se alimente nessa noite, porque Deus tem alimento para você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.